Tá certo, eu vou trazer agora um outro destaque. O próprio Beraldo chegou a adiantar a informação, mas agora vamos nos aprofundar, porque é uma informação muito importante que mexe com a vida de todos nós. A piora da situação fiscal do Brasil fez a bolsa do país e o real caírem de desempenho e estarem entre as piores economias do mundo em 2024. Neste ano, o Ibovespa acumula uma queda de mais de 10%, descolando-se dos índices globais. O real também acumula uma baixa, na casa dos 10% em relação ao dólar, saindo de R$ 4,85 no fim de 2023 para R$ 5,38 na sexta-feira. O desempenho da moeda brasileira frente ao dólar só não é pior do que o iene japonês. Com isso, a Bolsa Brasileira já registrou uma perda de 12 bilhões de reais de recursos estrangeiros. Segundo os economistas, os índices refletem o crescimento do pessimismo do mercado sobre o compromisso fiscal do governo federal. Você, Roberto Mota, não é a notícia que nós gostaríamos de dar, mas essa é a realidade. Nossa moeda real e o Ibovespa, Bolsa de Valores aqui do Brasil, pelo menos a principal, apresentando os piores desempenhos do mundo. Ruim, hein? Vamos lembrar, nós não estamos falando mal do povo brasileiro, nós não estamos falando mal da nação brasileira, nós não estamos falando mal do mercado, nem das empresas, nem dos empresários. A gente está explicando a realidade. De vez em quando, Caniato, me dá uma vontade muito grande de entrar no mercado financeiro. Eu fico pensando, caramba, eu talvez ganhasse muito dinheiro. Eu não, nós. E a razão desse meu pensamento é a seguinte: parece que tem coisas que nós vemos e que esses grandes players do mercado financeiro não conseguem enxergar, porque há muito tempo a gente avisa aqui qual seria o resultado desse projeto político da esquerda. Nós avisamos o que está acontecendo. O desempenho do real e da Bolsa está entre os piores desempenhos do mundo porque as ideias do atual governo estão entre as piores ideias do mundo. Pois é, você, delegado Palumbo é o representante do parlamento aqui no programa, pode trazer também a percepção dos parlamentares em relação aos compromissos firmados pelo governo, a situação fiscal que não é boa, agora essa percepção do mercado, muitos investidores estrangeiros, inclusive, saindo do Brasil, evitando investir nos papéis das empresas brasileiras por conta dessa instabilidade, delegado Palumbo. Exatamente, inclusive instabilidade jurídica, né? A Ibovespa teve o terceiro pior índice de rendimento, uma vergonha, terceiro do mundo, de baixo para cima. Isso é motivo de vergonha, mas porque o Mota já resumiu bem, né? Com um governo que tem essas atitudes translocadas, com essas atitudes aí que vai contra o mercado o tempo todo, gastando muito dinheiro público, uma hora a conta não vai fechar. E já não vai fechar mesmo, então num déficit monstruoso, um dos maiores da história do Brasil. Enquanto o governo não fechar a torneira e conter os gastos do seu próprio governo, cortar os gastos dos amigos, cortar as mordomias, não vai acontecer nada. Hoje eu vi uma declaração da ministra Tebet dizendo que vão mexer na aposentadoria dos militares. Aí eu fiz um Twitter e falei assim, por que não mexe na aposentadoria dos juízes e promotores? Falta coragem? O que falta? Então, essa política do governo assusta e afasta os investidores. Pois é, moeda e a Bolsa brasileiras apresentando os piores desempenhos do mundo. Cristiano Beraldo é o nosso comentarista, mas também é um alto executivo que entende muito das questões que envolvem a economia do Brasil frente aos demais países do mundo. Por que esse desempenho tão ruim, Cristiano Beraldo? Quais são os aspectos que a gente precisa trazer para refletir com o nosso público? É uma situação desesperadora, Caniato, porque a gente vê um país com o potencial do Brasil, isso não é um discursinho barato e repetitivo, é um dado concreto, né? A gente tem um agronegócio independente do governo, que está aí segurando o PIB do país na marra. A gente tem uma capacidade enorme, poderia ser muito bem explorada para não só produzir petróleo, por exemplo, mas ter um parque de refinarias competitivo que abastecesse
o Brasil, de forma eficiente, também exportasse produto acabado, ao invés de ficar exportando só petróleo, mesma coisa para os minerais. Então, a gente tem todo um universo de oportunidades perdidas. E aí, a gente vê o governo assumir a presidência da República jogando pedras e apontando dedos, dizendo que o governo anterior, aliás, os dois governos anteriores, nada sabiam, fizeram tudo de errado, jogaram o Brasil na vala internacional, que ninguém mais respeitava o Brasil e tal. Aí o governo assume. E o que a gente viu? Uma peregrinação mundial, viagens maravilhosas, hotéis maravilhosos, muitas fotos, muitos reels para o Instagram, muitas danças, muitas cantorias, etc. E qual era a conversa ao final de cada uma dessas viagens? Garantimos não sei quantos bilhões de dólares de investimento. Eu me lembro da viagem da China, que não me sai da cabeça, aquela que João Pedro Stedley, o líder do MST, estava ali junto, com honras de Estado, viajando com o presidente da República. Eles voltaram daquela viagem dizendo que a viagem tinha rendido 55 bilhões de reais de investimento para o Brasil. Cadê esse dinheiro, pessoal? Para onde está indo esse dinheiro? Quais são os investimentos de longo prazo que a gente está vendo no país? Isso não está acontecendo. A vida real, ela é muito pragmática, ela exige lógica. E o Brasil, inclusive nas escolas, dá de ombros para o ensino de lógica. Por isso que as pessoas simplesmente olham, mas não enxergam. E se estivessem enxergando, veriam que o governo não toma uma medida concreta para tornar o Brasil um país que atrai investimentos. Quando alguém fala que bandido vai ter 5 férias de 7 dias por ano, isso afeta o investimento. Quando a Santa Casa de Portugal, detentora das loterias em Portugal, que fez o investimento no Brasil, ela é cobrada pelo PCC, porque tem que pagar o carnê, segundo nos disse o delegado Palumbo, isso afasta os investimentos. Quando a gente vê uma pauta inexistente do governo para tratar desses problemas cruciais do Brasil, isso afasta investimento. E a situação fiscal, por fim, é o governo que quer definitivamente gastar mais do que arrecada e, se precisar de mais dinheiro, está metendo a mão no bolso de todos os brasileiros, sobretudo dos mais pobres. Não há possibilidade desse governo dar certo. E está aí, todo mundo já viu, Canhoto, hoje, várias vezes ao longo do dia, essa notícia sendo repercutida nos canais de notícia, de investimento dos Estados Unidos. Aí vão dizer, não, mas estão falando do Brasil. Sim, estão alertando os investidores. Não dá, o Brasil não tem condições de receber investimento a sério de longo prazo. Então é isso. Pois é, Mota, o que mais lhe preocupa? Essa falta de perspectiva, falta de um plano de governo, um plano de ação que mostre para onde nós estamos caminhando e onde é que esse governo quer chegar? Porque a gente sabe que qualquer caminhada é difícil. Se a gente comparar com a Argentina, a situação lá também é difícil. Só que ele tem um plano de ação traçado, definido, eles vão passar um perrengue nessa caminhada, só que assim, já há indícios de que a administração de Javier Milei está nos trilhos, está no caminho correto. O problema é que não há boas perspectivas para essa administração, Mota. Essa é uma pergunta muito difícil que você me fez, Canhoto. Aí você traz a Argentina na conversa, me dá uma dor no coração, uma pontada de inveja. O bem que o Estado, que o governo pode fazer é limitado. Agora, o mal que o governo pode fazer é infinito. Então, eu não acho que o problema do Brasil hoje, por incrível que pareça, é a falta de um plano do governo. Eu não acho que o maior problema do Brasil é o fato da maioria das pessoas que estão no poder hoje ou não terem ideia nenhuma, estão ali só para melhorar de vida, ou terem as ideias completamente erradas, como a ideia de que a propriedade tem que ter uma função social. Se não tiver, a gente vai lá e toma. Eu não acho que o maior problema do Brasil é isso. Até pouco tempo atrás era. A existência de pessoas com essa mentalidade foi, durante muito tempo, o maior problema que a gente tem, o maior atraso
A gente vê agora nessa discussão sobre essa questão dos estupradores, né? As pessoas precisam entender. Os estupradores do Brasil não têm a pena que merecem, porque tem uma parte do nosso universo político que defende criminosos o tempo inteiro. Mas, Caniato, eu acho que hoje a grande questão do Brasil e que influencia diretamente esse resultado da Bolsa, o resultado do dólar, dos juros, influencia tudo. É a insegurança jurídica absoluta. Então, você imagina que você é uma pessoa ou uma empresa com recursos para investir, você olha para a Argentina e olha para o Brasil. Onde é que você vai colocar o seu dinheiro? Não é uma escolha muito difícil. Pois é, o delegado Palumbo falou também em segurança jurídica. Mota, não faz tanto tempo, você até deu um exemplo, né, que você trabalhou numa empresa estrangeira e tinha somente um responsável, um funcionário que tratava das questões tributárias, e no Brasil a quantidade era enorme. Para aquela mesma empresa que eu acho que tinha uma filial, salvo engano, ou um escritório aqui no Brasil, não era isso? Isso, a empresa tinha uma filial aqui, uma filial nos Estados Unidos em Houston e uma filial em Dubai. Aqui no Brasil, a gente tinha toda uma estrutura contábil, um escritório de contabilidade, né? Assessoria jurídica tributária. Em Houston, quem resolvia os assuntos tributários era o meu estagiário com uma planilha, porque eram 2 ou 3 impostos simplérrimos de calcular e de pagar. Em Dubai não tinha ninguém, porque Dubai, naquela época, só cobrava imposto de companhias petrolíferas e de empresas aéreas. Então, a gente não tinha nem contador em Dubai, para você ver. Agora, escolhe aí em que país você vai abrir a sua empresa. Exatamente. Antes de passar para o delegado Palumbo, ele vai fechar. Beraldo, você lida com executivos e com empresários de várias nacionalidades. Eu presumo que muitos deles já falaram da intenção de investir no Brasil, mas falam de um certo receio, né, por conta dessa instabilidade jurídica também, né? O problema é que o mundo é tão amplo, com oportunidades em tantos lugares, que as pessoas se perguntam por que investir no Brasil diante desse cenário? Esse é que é o ponto. Não tem resposta para essa pergunta. E só um parênteses, Mota, até Dubai já está cobrando imposto, Mota. Mudou muita coisa lá agora. Que pena. Quer fechar você, delegado Palumbo, a insegurança jurídica e a dificuldade em conseguir investidores para abrirem suas companhias aqui no Brasil também por conta desse aspecto? É muito difícil ser empreendedor no Brasil. É uma missão dificílima. Mesmo porque nós temos uma justiça do trabalho que a todo momento ela ferra o empresário como se ele fosse um algoz. Não é. Tem relatos aí de funcionários que trabalharam uma semana, um mês e pedem 20, 30 mil. Isso quebra qualquer empresa. Aliado a isso, nós temos um governo que, para aprovar algum projeto, tem que despejar emenda. Nós tivemos agora, recentemente, a taxação do DPVAT, e muitos deputados falando que erraram o voto, mas depois a imprensa logo noticiou que foi cerca de 5 milhões para cada deputado que votou a favor desse tributo, dessa nova taxa. Então fica muito difícil, porque isso corre o mundo inteiro, né? Quem que vai sentir a vontade de investir no Brasil com um governo desse? O Mota está certíssimo. Eu mesmo, se fosse investidor, ia para a Argentina.